No programa de hoje, levantamos um assunto muito importante: o jornalismo no século XXI. Qual o futuro da profissão? E o que se espera desse profissional? E o que mudou com o avanço das tecnologias? Como combater as fake news? Se interessou? Então fique ligado porque o programa começa agora. O século XXI chegou e com ele um mundo de mudanças. Novas tecnologias batem à nossa porta a todo momento numa velocidade nunca antes imaginada. E quando falamos em evolução tecnológica, logo pensamos em crise. Ela de fato veio com tudo, mudando a rotina de muitas profissões. O jornalismo enfrentou de cara e teve de se adaptar para sobreviver. O exercício da profissão, independente do meio, seja rádio, televisão ou impresso, mudou de forma profunda e deu início a um novo campo de trabalho, o jornalismo digital. Sofremos muitas mudanças, é verdade. O jornal impresso, por exemplo, não morreu como se esperava de início. Ao contrário disso, ele abriu espaço para o online. Os colunistas das grandes redações agora dividem audiência com os blogueiros da internet. Transmissões ao vivo que custavam muito caro e eram quase inviáveis se tornaram rotina e obrigação. A puro visual e velocidade se incorporaram à prática do telejornalismo. E o vídeo? O vídeo, esse sim, está cada dia mais fragmentado. Entramos na era digital e uma análise mais profunda nos permite identificar que essas transformações são contínuas e não recentes como se imaginava. De fato, fazer jornalístico mudou. A internet ajudou muito. Facilitou o acesso às informações, o contato com fontes e a pesquisa de apuração. Ao mesmo tempo, também ampliou o alcance e a possibilidade de divulgação. Essa é a grande questão. Hoje em dia, todos podem se tornar produtores e distribuidores de conteúdo na internet. A abundância de agências de notícias, sites informativos e facilidades de acesso às fontes vem afetando a alma do jornalismo. Agora, simplesmente todos são jornalistas e até mesmo os erros de cobertura são repetidos por jornais, redes de televisão e rádios. São tempos difíceis os que vivemos. Mas então, o que fará a diferença entre o cidadão comum que mantém seu website pessoal e a informação produzida por um jornalista profissional? Qual o futuro do jornalismo? É a morte ou o renascimento dessa profissão? Assim como as novas tecnologias ampliaram a capacidade de pesquisa e produção informativa, em contrapartida, elas também banalizaram a atividade de reportagem e pesquisa, dando espaço ao surgimento da temida fake news. Mas então, como corrigir isso? As inovações tecnológicas estão levando a prática da profissão a um beco cuja única saída é a criatividade. Mas como o jornalismo não é arte, esta criatividade deverá estar voltada para outros aspectos. A pergunta é: como produzir conteúdo jornalístico de forma criativa sem ferir os princípios da profissão? Com base em todos esses questionamentos, propomos um desafio aos nossos alunos, estudantes de jornalismo da Uniswan. Pedimos que buscassem a opinião de profissionais já consagrados no mercado sobre os principais desafios do jornalismo no século XXI. O repórter do Fantástico e produtor da TV Globo, Chico Regueira, topou conversar com a gente sobre o assunto. Ele foi entrevistado pelos alunos Alessandro Valentim e Larissa Bittencourt. Vamos ver? Eu acho que a gente está na pré-história do jornalismo digital. A imprensa digital é novo, é um fenômeno novo. Eu acho que a gente está começando uma primavera de veículos a partir do momento em que surgem jornais comunitários, blogs, colunistas e o uso também das redes sociais como veículo de informação, que é uma novidade, né? O Instagram, que era uma mídia que até
um ano era uma mídia de fotos, hoje tem TV no Instagram. Então, assim, eu acho que a gente está engatinhando na pré-história do jornalismo digital, porém já numa primeira primavera. Como um corpo humano, que o coração despeja sangue por todas as veias, nas veias da sociedade a informação vai fluindo de forma mais democrática e aguda para que a população tenha acesso. E acho muito importante essa representatividade digital também, essa pluralidade, porque você tira a hegemonia da narrativa de uma imprensa oficial. Então, assim, quando você passa a ter essa pluralidade de veículos, você passa a ter produtores individuais de informação, de leituras, perspectivas e narrativas sociais e históricas. Então, se o jornalismo é um retrato do momento, o jornalismo plural digital, ele vira um álbum de retratos do momento para entrar para a história. Então a gente vai ter uma história com pluralidade narrativa e não uma história só. Isso é muito bom. Hoje o conteúdo é consumido aqui, né? Não sei para onde vai ser, sabe, sei lá, vai virar um relógio, vai ser, não faço a menor ideia. O fato é que eu acho que essa pluralidade, essa diversidade de informações e opiniões, ela tende a crescer, e o acesso vai ser cada vez mais restrito e livre. Só acho que é uma questão nessa. Dinheiro. Como é que você vai ganhar dinheiro com a imprensa digital? Você leu a imprensa? Eu leio porque eu sou profissional disso, mas eu também não leio as notícias. Eu não preciso do Jornal de Amanhã para me informar do que aconteceu hoje. Eu preciso de ler o Jornal de Manhã para ler os colunistas, né? Para ler os editoriais, os colunistas, para ter essa possibilidade, ver o que as pessoas estão pensando, mas não para informação. Então, eu acho que o jornal impresso, há uma ligação afetiva com ele, acho que ele não morre, ele muda. E eu acho que ele muda para discussão, sabe, análise. Eu não vejo muita correlação com controle de mídias sociais e jornalismo. Eu acho que a relação é comunicação. Comunicação, o jornalismo está dentro do guarda-chuva da comunicação. A comunicação tem a publicidade, a parte da comunicação, né? Mas eu acho que é uma outra coisa, não é um fazer jornalístico, é um gerenciamento de redes sociais. A fake news é um fenômeno humano, né? Antigamente era fofoca de corredor, né? Era o boato, a boataria. A boataria ganhou, né, rede, teia, a partir das redes sociais. Mas não tem nada a ver com jornalismo. Pelo contrário, contra ela, o antídoto, o antibiótico para fake news é bom jornalismo. O blogueiro, os blogs desses jornalistas autônomos, né, eles falam para o seu eleitorado. Então, assim, todos têm um nicho. Então, acho que é diferente. Nós, de veículo, a gente trabalha tentando dar o corte social mais amplo possível, falando para todas as classes, toda a sociedade. Então, eu acho que não são vias de competição, são vias paralelas, porque o cidadão ali que tem um blog, que tem seu site direcionado, ele tem um público, ele tem um market share dele. Tá ali. O nosso papel é contar a história real da vida das pessoas. Correção com a informação, respeito à história, respeito ao entrevistado e, acima de tudo, respeito ao público, ao leitor, à audiência, ao seu público, ao público. O que muda são as maneiras de fazer, o como fazer não muda. Notícia tem que ser notícia dos anos 1800, 1500, desde que Jesus nasceu, a principal notícia do cristianismo, a quem será o presidente da República, é a mesma coisa. O que importa é o olhar, o que importa é que não é o equipamento, o que importa é o que você carrega, a sua percepção. O equipamento é para contar história com o celular, fazer uma matéria com o celular, eu faço. É para fazer com uma câmera de cinema japonesa que filma em 36mm, faço também, não tem, isso aí é indiferente. Não é o equipamento que faz a história, quem faz a história é o olhar. Eu sou repórter, mas eu me produzo e eu me edito. Então eu faço todo o processo. Eu sou um homem que faz todas as etapas. Então cada uma tem sua delícia e sua dor. Por exemplo, eu adoro estar na rua. Hoje está fazendo 48 graus, né? Mas é uma delícia. Chegar, sentar na ilha de edição com a matéria e contar essa história também é uma delícia. Agora, pensar na próxima é angustiante. Eu já cansei
de tentando fazer uma matéria, fazer outra, sabe? No caminho de uma matéria, olha essa história aqui! Por exemplo, quando estourou o escândalo da Odebrecht, eu peguei um carro e atravessei a Interoceânica, que é a rodovia construída com capital binacional Brasil e Peru, orçada em 500 milhões e preço final 8 bilhões. O objetivo dessa rodovia era ligar Rio Branco, no Acre, ao porto de Marcona, no Peru, para escoar a soja brasileira para a China via Pacífico. Então, construíram uma rodovia para carregar caminhões de soja de 100 e poucas toneladas. Só que esqueceram que no meio da rodovia tinha a Cordilheira dos Andes, entendeu? E o caminhão não sobe aqui. Já viu o que é a estrada nas cordilheiras? É assim. E você sobe 4.800 metros em 40 km de subida. Então é muito rápido o impacto, entendeu? Você sai da Amazônia e chega no Pico de Neve. Fizemos uma série, né, em tempo real, editando e mandando para cá. Aí eu fui dar uma volta pelo Peru e no meio do caminho esbarro com o Muro da Vergonha, que é o muro que separa até a capa, a foto de capa do meu telefone. Esse muro aqui. É o muro que separa ricos e pobres em Lima. Aqui no Rio você tem o Rebouças, que é um muro invisível, né? E vários outros muros invisíveis na cidade. Mas lá construíram um muro, mesmo, de 10 metros de altura e 20 quilômetros. Então no meio de uma história se encontra outra. Isso é muito gostoso também. Aí que tá o que eu estava falando, que não importa o equipamento, o que importa é seu olho, é a sua formação. Porque a informação, se você não tiver informação aprendida e olhar a informação, a notícia passa por você, a história passa por você e você nem viu. Eu canso de ver isso. Não acreditem em equipamento. Equipamento não vai fazer história. Não achem que dando clique e vendo rede social vocês se informem. Querem ser jornalistas? Senta a bundinha e lê muito. Estuda muito. Lê jornal, lê livro. Não é repercutindo notícia, vendo Facebook, Instagram. Isso não é jornalismo. Não adianta comprar uma câmera de $1 milhão. Invista no que você carrega. Conhecimento. Saber não ocupa espaço. Só assim você vai vingar. Vamos agora para um rápido intervalo e você não saia daí. Estamos de volta. Na era digital, chamadas de vídeo e de áudio concorrem a todo momento com o jornalismo presencial. O distanciamento do público provocado pelas novas tecnologias e a banalização das informações devido ao amplo acesso faz crescer cada vez mais a dificuldade no resgate do caráter humano das notícias e abre espaço para o surgimento do fake news, como já havíamos dito. O fazer jornalístico é colocado em questão a todo momento com o surgimento de novas mídias. E, aliado a isso, o fato de que, infelizmente, não é necessário diploma para exercer a profissão. Todas essas mudanças continuam a nos questionar sobre o real papel do jornalista no futuro. Baseado nesse discurso, vamos conferir o que pensa a jornalista Vanessa Rosana, do Centro de Comunicação Social da Marinha do Brasil. A matéria dos alunos Rafael Rocha, Breno Seixas e Paulo Henrique. Eu acredito que o digital é uma evolução do tradicional, né? E o que vai acontecer é que são a questão dos profissionais. Eles precisam se adequar às novas tecnologias. Assim como a humanidade ela evoluiu, o jornalismo, outras áreas, né, também precisam evoluir. E a parte do digital é essencial hoje em dia, até para nós profissionais trabalharmos, né? Hoje em dia as pessoas elas estão buscando mais informação e com a internet é uma facilidade enorme você buscar essa informação. Então o que a gente vai precisar combater, né, e está aparecendo mais evidentemente nessas eleições, o fake news. Né? Fake news vem surgindo de uma forma assim estrondosa e as pessoas estão acreditando. Essa é a minha preocupação com relação ao fake news. Mas eu acredito que o jornalismo brasileiro e a comunicação dentro do Brasil só tende a crescer, ainda mais com a evolução das tecnologias digitais. Então, eu acredito que cada um tem o seu papel, tanto o jornalista profissional quanto o cidadão, né, que não tem o diploma. No entanto, eu não concordei com a
né, a queda do diploma, porque eu acredito que o jornalismo, assim como qualquer outra área, medicina, e aí eu comparo mesmo com medicina, com áreas da parte de humanas, precisa sim ter conhecimento teórico, precisa ter o conhecimento técnico, e não é qualquer pessoa que chega e vai fazer jornalismo. Não, a pessoa pode ter até o perfil, pode ter até o dom para ser jornalista, mas ela precisa sim passar pelos 4 anos dentro da faculdade para conhecer. Com relação ao cidadão, eu acho que a instantaneidade vem crescendo a cada dia, né, dentro do jornalismo. E todo mundo hoje, praticamente todo mundo, tem um smartphone na mão. Então, essa pessoa que está com o smartphone, ela vai e faz ela filma alguma coisa, ela pega aquele furo de reportagem, não que ela vai ser um jornalista, mas ela vai colaborar para o jornalismo, aquele jornalismo instantâneo. Então, eu acredito que cada um tem o seu papel e os dois juntos vão crescendo e vão ajudando o jornalismo brasileiro, o jornalismo mundial a crescer e a gente ter essas informações a cada dia de forma mais instantânea. Hoje em dia, se você não pegar, se você não tiver aquele furo de reportagem e um cidadão que está simplesmente passando, pegou, publicou, ele vai sair à frente de muitos jornais digitais, de muitas empresas jornalísticas, né? Então, o jornalista ele precisa estar antenado, ele precisa estar focado na notícia, porque senão ele vai perder para uma dona de casa. Infelizmente é isso, ou felizmente é isso, entendeu? Então, eu acho que a instantaneidade é o grande desafio dessas empresas de jornalismo e do jornalista também. Eu acho que a parte técnica, ela favorece o jornalista e a imparcialidade que a gente busca no jornalismo, não que a gente tenha 100%, mas a gente busca. E de jeito nenhum, o jornalismo ele só vai evoluir. E se o profissional não evoluir, esse profissional tende a acabar, mas o jornalista não. O jornalismo não. Hoje em dia, se você não conhecer pelo menos as redes sociais, se você não interagir com quem está em casa, se você não usar um computador, você está fadado a um fracasso na área, entendeu? Então, realmente, uma pessoa que queira fazer o curso de jornalismo, ela tem que entrar nessa graduação sabendo que ela vai interagir com a parte tecnológica, com o computador, com as redes sociais, porque é a evolução, é o que está acontecendo hoje em dia. Eu me formei em 2007, eu tinha computador na minha faculdade, não era Mac, como vocês têm aqui, aproveitem, porque é muito avançado e é bom você trabalhar com Mac, que é uma ferramenta que você vai utilizar depois que você se formar na área. Mas é a evolução tecnológica. Nós, os profissionais de antigamente, tivemos que nos adaptar a essa nova forma de fazer jornalismo, ou então a gente ficaria para trás. Até lá na Marinha mesmo a gente teve que se adaptar, a Marinha teve que abrir o seu leque de divulgação para poder atingir não somente a um grupo de pessoas que leem jornal, ou que leem as revistas, ou que assistem TV, mas atingir esse público que está nas redes sociais e que, gente, a campanha agora tem demonstrado que é o que há. As redes sociais é o que há no momento. Você não precisa ter muito dinheiro para fazer nenhuma excelente campanha. Você pode pegar seu smartphone, ligar uma luz e falar. E você vai atingir muito mais público do que quem gastou milhões e milhões de reais para poder fazer uma campanha política. O que a mídia tem se preocupado demais, e a gente pode ver um exemplo no G1, no jornal o Globo, fatos e fake, né? Eles criaram uma coluna, digamos assim, na página do Globo para desmistificar e para tentar provar o que é fake do que é fato. Então, hoje a gente tem muita informação com a internet, né? A internet, ela permite isso, você pode escrever o que você quiser ali, mas as pessoas precisam buscar o quê? Em fontes oficiais, né? Buscar fontes oficiais. Será que isso daqui é verdade? Antes de espalhar, porque antigamente a gente não tinha leis para poder coibir esse tipo de situação, mas hoje as leis estão se aprimorando e as pessoas a Polícia Federal, os órgãos de segurança, estão conseguindo chegar nas pessoas que transmitem informações falsas. Viu a informação? Não compartilha, não passa à frente sem antes saber se aquilo ali é ou não é verdade, porque estamos na era do fake news. Concordamos com você, Vanessa. As redes sociais são a grande revolução dos dias atuais.
Por isso, vai aqui um aviso. Busquem sempre informação segura antes de sair compartilhando, ok? Bom, nesse cenário é evidente que dominar as tecnologias é tão importante quanto a capacidade de escrever com qualidade. Não é só isso, também é preciso dominar as técnicas de persuasão de suas fontes, técnicas de pesquisa, além de desenvolver o chamado instinto jornalístico. Mas será que essa receita se aplica em todas as áreas do jornalismo? O jornalista esportivo Thiago Osmar foi repórter da TV Globo por 9 anos. Atualmente possui seu próprio canal no YouTube. Ele nos contou um pouco da sua experiência e deu várias dicas importantes. Confere só como foi a entrevista. Fui repórter esportivo por 11 anos, 2 anos no Diário Lance, que é um veículo de comunicação impresso, que é o jornal de esportes, o Diário Lance. Fui repórter especial no Lance numa Copa América em 2007 na Venezuela e ali fui convidado para a TV Globo para me tornar produtor da Rede Globo, porque eu conseguia muitas histórias exclusivas, me chamaram, eu fiz a entrevista, comecei a ser produtor, fui 1 ano produtor na Rede Globo e depois consegui me tornar repórter. Fui repórter esportivo da Rede Globo por 9 anos, cobri 2 Copas do Mundo, uma pela Rede Globo em 2014 e uma já no YouTube em 2018. Cobri uma Olimpíada, na verdade 2 Olimpíadas, uma pelo Lance e uma pela Rede Globo. Um Pan-Americano, 2 finais de Libertadores, final de Liga dos Campeões. Então deu pra fazer uma historinha legal aí no jornalismo esportivo e muitas viagens, né? Graças a Deus. Eu acho que o futuro não só do jornalismo, né, mas de tudo tá na internet, assim. É uma tendência que eu percebi, até acho que demorei para perceber. Todo mundo hoje está no YouTube. Se você for ver a sua geração, a minha, ainda vê um pouco de televisão. Mas, cara, a geração que está na faculdade hoje, que está no colégio hoje, que está ali acima de 4, 5 anos, até 21, 22, é a geração do YouTube. Então não dá pra você dizer que é o futuro o YouTube. Eu acho que o YouTube já é o presente, assim. E acho mesmo, foi até por isso que eu pedi pra sair da Rede Globo, para me arriscar no YouTube, que eu via que o público era esse. E eu confirmo isso vendo hoje as pessoas na rua comigo. Quando eu era da Globo, algumas pessoas falavam, o Globo Esporte, Esporte Espetacular, tudo bem. Hoje, não tem um dia que eu vá pra rua que não vem. Ô, Pilhado, caramba, Pilhado, o seu canal é fera, Pilhado. Porque eu acho que isso é muito legal no YouTube, na internet, às vezes não só no YouTube, que tem gente que vive de Instagram também. Você tem relacionamento com o público, assim. Coisa que você não tem na televisão, no jornal. Ele não tem intimidade com você. No YouTube ele tem. Porque ele sabe exatamente quem eu sou. Como eu não era na Globo. Na Globo eu tinha que ter uma postura mais formal. Ali ele sabe quem eu sou. Ali eu viro amigo dele. Ali ele passa a confiar em mim. E aí também chama muito o negócio de publicidade. Porque a marca se interessa. Ela fala, pô, o público desse cara ama esse cara. Então ele vai escutar o Thiago. Eu vou chegar pro cara e vou falar, cara, essa camisa aqui é fera. Ela não rasga. O cara vai acreditar. Porque ele é meu amigo. E por isso que eu digo, eu acho muito legal também esse engajamento, eu responder. Eu estava falando com você, eu me tornei um escravo do celular, porque eu faço questão de ter essa relação. Todo mundo que me manda um direct, eu respondo, nem que seja tamo junto, mas eu respondo alguma coisa para ele saber ali que ele tem uma relação comigo. E eu acho que a internet vai atrapalhar muito o jornalismo também, porque qualquer um pode fazer. Qualquer um pode lançar seu canal, lançar um bando de fake news e pronto. Mas eu acho que é o futuro, porque é o que as pessoas veem. A gente está vendo aí os jornais, as revistas fechando. E eu acho que pode ter um ponto positivo. Se a gente se preocupar em ver o ponto negativo, tá tirando o mercado, não sei o quê, é isso que vai acontecer. Mas se a gente enxergar que esse é um ponto positivíssimo, por que a revista Veja não abre o seu próprio canal na internet, não abre alguma coisa? Entendeu? Fechou aqui, abre aqui. Eu acho que vai abrir mais o mercado. Eu acho que vai ser bom para a nova geração, assim. Já já voltamos com muito mais. Continue ligado.
como prometido, estamos de volta. Vamos continuar assistindo a entrevista do jornalista esportivo Thiago Asmar. Quando eu fiz jornalismo, todo mundo falava pra mim, cara, não faz. Você vai passar fome. Jornalista ganha mal. Jornalista trabalha fim de semana. Jornalista trabalha feriado. E era verdade. Só que eu amava aquilo. E eu aprendi a amar mesmo na faculdade. Eu amo o que eu faço. E eu botei na minha cabeça, bom, eu não vou levar o dinheiro como ponto de partida. Eu vou levar o que eu gosto de fazer, vou... E realmente é assim. Cara, hoje você vê jornalista ganhando menos do que Uber. Infelizmente. Você vê jornalista de jornal impresso, de rádio, que ganha muito menos do que um Uber. Então eu acho sim que a profissão estava morrendo. E hoje eu acho que a profissão pode se reerguer muito com o YouTube, muito com o Instagram. Se você tiver credibilidade, se você fizer um trabalho legal, é aquilo que a gente diz, a gente estava até conversando. E os fake news? Então a pessoa não vai precisar mais fazer faculdade? Precisa. Ela precisa fazer faculdade para ela ter uma base, para ela saber o que é jornalismo, para ela saber o que é apurar alguma coisa, para ela saber como escrever de uma forma legal, de uma forma... como se expressar. Só que ela pode botar aquilo em prática agora no canal dela. Ela não depende mais de uma empresa abrir um mercado para ela conseguir um estágio. Se eu for ver as pessoas que estudaram comigo na faculdade, quase ninguém trabalha com jornalismo. Porque não tinha mercado. Então as pessoas, vou para o outro lado. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Hoje não. Hoje se o cara é criativo, hoje se ele tem sacadas boas, ele pode ter o próprio canal dele. Claro que é difícil, eu não estou falando que é fácil. Eu mesmo vejo como o YouTube é difícil, porque não é qualquer um que cresce ali. Mas você pode criar, você pode inovar, você pode... Se você tiver ideia e trabalho, às vezes você vai chegar lá sem precisar de ninguém, sem precisar de alguém para abrir o mercado para você. Eu acho que aos poucos não vai ter como. Inclusive as televisões vão ter que ter seus canais no YouTube. Porque todo mundo só vê o YouTube hoje. E já tem isso. A Fox já tem canal no YouTube. Se eu não me engano, o Esporte Interativo agora é canal no YouTube. Estou falando de jornalismo esportivo porque é minha área. É o que eu trabalho há 10 anos. É o que eu tenho base para falar. É difícil porque o jornalismo esportivo, na minha opinião, ele já não é mais jornalismo. Eu acho o jornalismo esportivo hoje mais entretenimento do que jornalismo. Eu não estou falando de jornalismo político, investigativo. Agora, o que as pessoas buscam no esporte? Sair daquelas notícias pesadas que ela vê de política, de corrupção, de violência. Então ela quer rir, ela quer se divertir. Então, às vezes, muito mais do que você passar uma informação, é você divertir o público. Eu mesmo no meu canal no YouTube, o Pilhado, eu tento às vezes fugir dos assuntos mais jornalísticos, o jogo, sua carreira, e ir pro pessoal. Por quê? Porque eu acho que a pessoa quer muito conhecer o ídolo dela, assim. O cara que tá na televisão, ele conhece vamos dar um exemplo aqui, ele conhece o Neymar, jogador. Ele é craque, ele dribla, ele faz gol. Mas e o Neymar pessoa? Eu acho que isso atrai muito o público, ele gosta de ver, ele se diverte. O que o Neymar gosta de fazer? O Neymar zoando, o Neymar contando piada, falando história engraçada da vida dele. Então eu acho que, com certeza, o jornalismo esportivo, também na Rede Globo, porque eu trabalhei lá, estava caminhando para um lado muito mais entretenimento, lucro, comercial, do que jornalismo. Agora, com relação ao outro jornalismo político, econômico, investigativo, que eu trabalhei até na Isto É por 1 ano e meio, eu acho que vai ter que combater as fake news, né? Porque hoje em dia fake news é muito normal. O cara é de direita, eu vou lançar uma fake news contra a esquerda. O cara é de esquerda, eu vou lançar uma fake news contra a direita. E todo mundo começa a inventar um monte de coisa. Agora, as pessoas têm que ter a crítica para analisar o que acontece, entendeu? Para checar. Opa, isso aqui, será que é verdade? Vai lá, bota num site de credibilidade, Globo.com, UOL, Terra, e vai checar se realmente aquilo ali aconteceu. Porque fake news no mundo que a gente está hoje vai ter toda hora. Toda hora. Não tem como fugir. Eu não acho que tem como combater fake news. Eu acho que tem como educar o público a quando ver uma coisa na internet,
em Instagram, WhatsApp, Facebook, checar em veículos de credibilidade. O que também é difícil porque hoje muitos veículos são ligados a certos partidos, então às vezes nem a própria imprensa faz o trabalho direito que ela tem que fazer. E eu vi isso nos lugares que eu trabalhei. Você não pode falar mal disso, você não pode falar mal de ciclano, você não pode... Opa, então também não é a mais pura verdade. É difícil, mas eu acho que tem que checar e acreditar no veículo que você escolheu para ler ou para assistir. Se você fez jornalismo ou se você aprendeu, você sabe como fazer, estou falando no meu caso, uma boa imagem, uma boa edição, como fazer um roteiro legal, você sabe o que atrai o público, o que pode repercutir. Eu trabalho muito com isso no meu canal. Coisas que outros youtubers ligados a esporte não conseguem fazer. O meu canal, muitas vezes, ele está repercutindo em outros veículos, em outros sites, em outros canais, em outras redes sociais. Por quê? Porque eu sei buscar notícia. Eu sei o que vai dar notícia, o que vai repercutir. Então eu acho que isso a faculdade e o mercado te preparam. Eu costumo dizer que no jornal impresso foi onde eu aprendi mesmo a ser jornalista. Na faculdade você ganha base, você aprende a escrever, mas eu acho que a comunicação você aprende muito na prática. Eu com 20 anos eu fechava jornal no lance, fechava a capa, tinha que fechar a manchete, e você naquela cara vai fechar, e você... Isso eu acho que a geração atual vai perder. Essa emoção do jornalismo, assim, de ter que fechar o jornal, de ter que fechar... E você aprende no mercado, coisa que o YouTube aqui não fez faculdade, não fez nada, ele não aprende. Ele pode ter sim o jeito criativo dele, o jeito espontâneo, atrair o público de uma forma divertida, mas muitas vezes ele vai ser mais humorista do que jornalista. É raro você ver um cara que tem um canal jornalístico no YouTube e não ter feito faculdade de jornalismo. Então eu acho que isso faz falta. Não é, você é youtuber, dane-se a faculdade. Não. E não é pra ser político não, porque eu não costumo ser político. Eu falo o que eu penso mesmo e eu acho. Eu acho que o cara pode escolher o jornalismo, fazer a faculdade, muitas vezes fazer publicidade, porque hoje em dia as redes sociais são marketing, é puro marketing que você faz ali. Então às vezes você fazendo comunicação, jornalismo e publicidade, você junta os dois que você precisa. Só que é isso, eu acho que a credibilidade e a qualidade do conteúdo. Eu acho que muda muito você sendo jornalista e você não sendo, inclusive, o respeito das pessoas. Eu sinto que as pessoas têm um respeito por mim. Ele me vê como youtuber, mas ele fala comigo de uma forma diferente como ele fala com os outros. Porque ele sabe que eu fui jornalista, que eu trabalhei na Globo, que eu trabalhei como repórter, que eu fiz grandes coberturas. Então você tem aquilo de ser o amigo do cara, mas também tem o respeito. O cara te admira. E eu acho que isso aí é a diferença de quem fez faculdade, de quem é jornalista de verdade, para quem quer só abrir seu canal no YouTube, entendeu? Eu tenho lido muitos livros sobre YouTube, sobre redes sociais, porque é um desafio para mim também. Porque eu não sou expert nisso. Às vezes eu vejo até termos, eu fui participar de uma competição agora de futebol de youtubers. Os maiores youtubers do Brasil estavam na competição. E aí, nesse ano eu já sabia, mas no ano passado eu aprendi, porque falaram, não vai dar spoiler. Eu não tinha ideia do que era spoiler. E aí eu falei, caraca, eu tô velho, não é a minha geração. E spoiler é quando você dá uma notícia que você não pode dar, você fala um resultado que você não pode falar. Ele tem que ser fuçador, ele tem que ser cara de pau. Eu cito muito isso, porque eu acho que a cara de pau é tudo. Porque você vai ter, como jornalista, que descobrir histórias, que ter fonte, que ter relacionamento. Relacionamento é muito importante. A minha carreira foi feita de relacionamento, de saber me relacionar com as pessoas. Opa, fiquei amigo de um jogador aqui. Já entrei no meio. Pronto, vamos por aqui. Vou ficar amigo. Aí tu vai ficando amigo de todo mundo. Daqui a pouco você vai tendo fonte de tudo que é lado. Você consegue entrevista porque você ganha a confiança da pessoa. E como isso? Cara de pau. Atitude. Você não pode chegar, o jogador tá aqui na sua frente, caramba, é o Neymar. O que eu vou perguntar pro Neymar? E tem isso, tem youtubers que vieram me perguntar. YouTube é grande, que é patrocinado pela Nike. Cara, eu fui fazer uma entrevista com o jogador tal. Eu não sabia o que falar pro cara. É isso, você tem que ser carudo. Vai falar qualquer coisa. Fala o que te deu vontade na hora. O cara tem que sentir em você a naturalidade. E eu acho que é aí que você ganha. Você tem que saber escrever? Tem. Você tem que saber se postar diante da câmera? Tem. Você tem que saber se expressar? Tem. Mas você tem que ser natural.
E principalmente nessa geração do YouTube, das redes sociais, a naturalidade conta muito. Muito. Porque o teu público quer ver você. E ele percebe quando você não é você. Entendeu? Porque ele já vira seu amigo. Como é que você vai ganhar seguidor, inscrito, quando você tiver fidelidade? E quando que você vai ter fidelidade? Quando o cara sentir que você também está sendo fiel com ele. Que você é você mesmo. Que aquilo que está ali não é um personagem. Eu acredito nisso, eu vejo isso pelas mensagens que eu recebo. A galera fala, caramba, cara, você é muito gente boa, você é engraçado. Então eu sugiro isso assim, cara, bota a cara. Se quiser emprego, não manda e-mail. Porque ninguém vê e-mail. Entendeu? Vai no lugar. Não, vou mandar e-mail com o meu currículo. Vai lá, bate na porta da redação. Onde é que você sonha trabalhar? Vai lá. Eu acho que, eu sou sincero, é verdade. Então bota a cara. Vai na redação, vai numa emissora de televisão, vai num canal de YouTube e seja você. Esse é o conselho que eu dou. Claro, estudar? Estuda. Tem que ler? Tem. Mas bota a cara, cara de pau, atitude. Ninguém é melhor do que você. Você está na frente do entrevistado? Esquece se ele é o presidente da República, se ele é o Pelé. Ele é alguém que nem você que quer conversar com você. Se você for duro, ele vai ser duro. Se você for presão, ele vai ser preso. Se você começar a soltar o cara, você ganhou uma entrevista, você ganhou uma grande reportagem. Então é isso. Esse é o conselho que eu dou. Muito importante as dicas do Thiago, vocês não acham? O advento das tecnologias só ampliou as necessidades de domínio técnico dos jornalistas no século XXI. O problema é que dominar essas tecnologias é o aspecto mais fácil do desafio. Esse profissional terá que fazer a diferença para sobreviver. Deverá ter uma grande bagagem cultural, ter um estilo apurado e, principalmente, espírito crítico, para não apenas transmitir a informação, mas também interpretá-la e comentá-la. Isso sim fará a diferença entre o jornalista e as pessoas comuns que só distribuem a informação. Já já voltamos com muito mais, continue ligado. Estamos de volta! O jornalista do The Portuguese Channel, Eliseu Caetano, esteve aqui na Uniswan para passar um pouco da sua experiência para os nossos alunos. Aproveitamos a oportunidade e fizemos aquela exclusiva. A matéria é do repórter Luiz Cássio. Vamos ver. Qual o maior aprendizado que você traz da época de faculdade, o seu dia a dia hoje como jornalista? Luiz Cássio, primeiro, é um prazer estar aqui com você e com toda a turma da Uniswan. Obrigado pelo convite de poder vir aqui partilhar, né, o conhecimento pouquinho que eu tenho do jornalismo, mas eu acredito que quando a gente compartilha, quando a gente divide, a gente soma, então é um prazer estar aqui com vocês, aprendendo também. Bom, respondendo a sua pergunta, cara, ética. Eu acho que o que eu aprendi de mais importante na faculdade, Luiz, foi a ética. Isso você não aprende no seu dia a dia. Não tem como. A correria do dia a dia, as questões que precisam serem resolvidas, te impedem, de uma certa maneira, de parar ali e pensar se você está fazendo certo ou errado. Quando você vem já com essa base da faculdade, isso é teórico, não tem jeito. É leitura, é teoria, é bate-papo com o professor. Você entende que você tem uma responsabilidade jurídica, social, né? Jurídica como? O que você escreve, o que você fala, você pode ser processado. Sim. Né? Social, que você pode fazer bem para alguém ou mal para alguém. E a escolha é sua, você tem que decidir isso. Qual caminho você quer percorrer. E isso você aprende na faculdade, não tem jeito. Tá certo. Você passou por algumas emissoras aqui no Brasil. Rede TV, onde começou em 2004, apresentou o Planeta Brasil na Globo, foi correspondente internacional em Boston pelo SBT, apresentou um reality show culinário pelo The Portuguese Channel e agora participa de um canal no YouTube, Humilhados. Qual desses trabalhos foi mais prazeroso de você fazer? Rapaz, pergunta difícil. Eu acho que todos. Primeiro, porque eu sou um comunicador nato. Eu gosto do que eu faço. Eu comecei a fazer jornalismo porque eu já sabia que eu queria ser jornalista. Primeiro, porque eu sou de Niterói, mas tenho família na Baixada, eu passei minha adolescência na Baixada, então eu queria dar voz, eu queria ser voz. Eu queria dizer para os governantes que, olha, tem gente aqui e vocês vão ter que ouvir. Então acho que tudo que eu fiz, de certa forma, me empoderou. Na Rede TV eu aprendi a apurar, eu aprendi a checar informações, eu tinha muito prazer. Quando eu saí de lá repórter, acho que eu até só me tornei repórter porque eu fui um bom apurador. Então
Na Rede TV eu tive muito prazer em apurar. Eu passei por todos os setores como estagiários, assim como vocês que estão aqui. Eu fui apurador, eu fui produtor, eu fui editor, eu fui subchefe. E aí eu decidi, porque já estava definido há muito tempo que eu queria ser jornalista de vídeo. E aí eu fui batalhar por essa vaga. Depois, nos outros projetos, todos... eles se interligam de uma certa maneira, né? No SBT eu fiz jornalismo, eu fui da TV Brasil, a primeira TV pública federal. Imagina, eu era um moleque com 24 anos e estava fazendo rede nacional na primeira TV pública do país, que naquela época tinha ali o desejo de se tornar uma BBC brasileira, era um projeto grandioso do presidente Lula. Então, aquilo me deu um escopo, porque eu lidava diariamente com políticos, com pessoas importantes, influentes, então eu aprendi a ser polido. Eu aprendi a ser educado diante, né, daquele métier que eu não estava acostumado a lidar. O The Portuguese Channel foi uma novidade absurda, porque eu sou jornalista por vocação, por formação, mas nunca tinha ido para o entretenimento. O Planeta Brasil ele é um mix de entretenimento e jornalismo. Então eu tinha ali a fórmula do jornalismo para seguir nas matérias, mas era um programa mais leve, mais conversado, mais bate-papo. No The Portuguese Channel não, é um programa de cozinha, então você tem que bater papo, e eu não cozinho nada, não sei nada de comida. Aí você olha para a câmera e fala assim, ferrou. O que eu vou fazer? O que eu fiz? Assumi. Falei, gente, eu não sei fazer comida. Os caras aqui são malucos, me contrataram para fazer esse negócio e eu vou aprender com vocês. E o objetivo era mostrar a culinária brasileira para os portugueses na TV aberta dos Estados Unidos. E daí a gente tocou esse projeto, inclusive a gente deve voltar agora em 2019 com mais uma edição. São projetos que eles têm cada temporada uma cara diferente. A gente fez churrasco, a gente fez comida brasileira, a gente fez doce. Então... É bem diferente de tudo aquilo que eu já fiz e eu estou me divertindo e comendo, percebe-se, né? Que o repórter ficou gordinho. E Humilhados, eu acho que ele é a união de tudo isso, porque lá eu faço exatamente aquilo que eu quero fazer. Como não é um canal que tem dono, ele é um coletivo, nós somos 6 amigos que ali se reuniu e falou assim, aí, vamos fazer algo que dê prazer? Então eu entrevisto quem eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas o objetivo do Humilhados é o seguinte, é mostrar os Estados Unidos para o brasileiro que está lá, que não tem tempo, porque corre mesmo para trabalhar, está ali no lido diário, né, para fazer dinheiro e tal, e eles não têm tempo de conhecer o país onde o cara está vivendo. Então eu vou lá e mostro para ele as festas, a cultura, os lugares. E para o brasileiro que está aqui, que tem curiosidade, né? Eu percebi que no YouTube tinha muitos canais de gente que dá assim, você quer morar nos Estados Unidos? Eu vou te ensinar como. Olha, tem que ir lá, tem que fazer não sei o quê. Olha como é que compra o carro. Olha o preço aqui da fralda. Eu falei, cara, eu não quero fazer isso, porque tem um monte de gente fazendo. Eu acho que eu posso... de repente, aproveitar as minhas viagens a trabalho e mostrar sempre uma curiosidade, uma particularidade. Então, assim, o Humilhados ele tem isso de diferente. Resumindo, tudo que eu fiz me deu muito prazer. E o que não me deu prazer, eu saí. Por isso que eu não continuei. Entendi. Tudo bem. Falando agora em YouTube, né? Você acha que a internet ainda ameaça o jornalismo impresso e na TV ou já aprendemos a integrar as mídias? Não, eu acho que a gente não aprendeu definitivamente ainda a integrar as mídias. Esse é um processo que está ocorrendo nesse momento, minha opinião, ok? E não vejo como um problema não, cara. Pelo contrário, quando a TV surgiu, disseram que o rádio ia acabar, né? O rádio não acabou, o rádio está mudando. A TV também vai mudar. Dizem aí os especialistas em televisão que a gente tende a fazer mais programação ao vivo, focado mais no jornalismo, para as pessoas ficarem mais informadas, porque a internet, infelizmente... ou felizmente, empoderou muita gente. Quem não tinha voz hoje tem, quem não falava hoje fala, então quem tem boca fala o que quer, né? E aí quem tem ouvido acaba escutando também o que não quer. E é muito doido, porque tem a história das fake news lá, o pessoal diz, havia alguém morrendo ali na esquina, ninguém morreu na esquina, é mentira. E aí todo mundo começa a compartilhar aquilo e morreu alguém na esquina, mas de fato não morreu. Então eu acho que o jornalismo vai ter que se adaptar nesse sentido, de ser mais ágil, e ser mais firme nesse sentido de, olha, nós checamos a informação. Não, isso não procede, porque a velocidade da fake news é muito rápida e a proporção dela é gigantesca. As pessoas tomam como verdade absoluta e depois que você tirar isso da cabeça delas, já foi, né? Então, não acho que a internet vai ser um problema para a televisão. Pelo contrário, eu acho que vai acabar ali dando uma adequada, vai equilibrar essa conta, eu acho. Sim. Eliseu, no ano passado, a Universidade de Oxford elegeu a pós-verdade como a palavra do ano.
Segundo a universidade, a palavra significa que a verdade objetiva tem menos influência em moldar a opinião pública do que o apelo a emoções e crenças pessoais. Isso foi muito usado nas últimas eleições dos Estados Unidos e também no Brasil, na campanha dos candidatos. Você, como profissional da área da comunicação, como vê esse panorama de uma construção de uma opinião pública formada pelos apelos emocionais? Rapaz, tá aí um problema que a gente vai encarar, assim como a gente está encarando as fake news, né? Sim. A gente precisa deixar de ser emoção e ser também um pouco de razão, né? É muito louco, as pessoas estão brigando, e brigando mesmo, com o parente, com o namorado, com a namorada, com o vizinho, indo pra mão por causa de uma opinião. Eu, assim, tento me manter um pouco afastado dessa situação toda, porque eu não sou dono da verdade, não pretendo ser dono da verdade. Eu tenho as minhas opiniões e eu sempre digo, durante agora essas eleições, as pessoas me perguntavam, Elisa, eu sei, quem você vai votar? Candidato A ou candidato B? O voto, ele não é para ser falado, assim, na minha opinião. Tanto que aqui no Brasil ele é até secreto, né? Sim. Não, eu ficava brincando. Gente, o voto é secreto, eu não digo. A minha função como jornalista é dizer para você o que o candidato A está fazendo, o que o B está fazendo. Quem vai decidir o que é melhor para mim e para você é você. Sim. O meu voto está garantido. Você não precisa saber do meu para você votar, né? Eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo e você também. Então, eu acho que os jornalistas vão ter que encarar isso e até lutar contra isso mesmo, do tipo, olha gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, acho que as discussões são sadias, mas elas não podem descambar para o lado ruim da coisa. Acho que ela tem que levar a gente para algum lugar e não segurar a gente. Essa é uma impressão até minha, muito forte assim ultimamente. Eu acho que essas discussões todas não estão levando a gente a lugar nenhum. Não, porque eu sou A, porque eu sou B, porque eu sou C. Gente, pelo amor de Deus, volto a salientar aqui, é minha opinião. Então, assim, eu sou a favor da vida, eu sou a favor das pessoas, independente de serem brancas, pretas, altas, baixas, magras, gordas, né, gay ou não, né? Acho que a gente tem que pensar nisso. Tá certo. Seguindo ainda a linha do raciocínio da última pergunta, a internet virou um grande disseminador de boatos, as chamadas fake news. Muitas vezes vemos até a própria mídia tradicional repercutindo esse tipo de conteúdo. Você acha que o jornalismo hoje perdeu um pouco do compromisso com a ética e como combater esse fenômeno? Rapaz, é muito fácil de explicar. Eu tenho muitos amigos ainda em redações, graças a Deus, Brasil e mundo afora. O que acontece? Com a questão aí dos cortes de custos, de orçamentos, as TVs todas, rádios, jornais, estão contratando menos. Os salários estão mais baixos. Então, as pessoas mais antigas tendem a não ficar mais trabalhando naqueles veículos. E aí, quando você junta só gente nova que está aprendendo, dá nisso que você acabou de falar aí na sua pergunta. Os próprios veículos grandes estão propagando fake news. Por quê? Má formação técnica de quem está chegando. Eu, graças a Deus, eu tive... Sim, foi Deus mesmo, sei lá. Eu fui trabalhar numa época que ainda tinha gente, com perdão da palavra, velha de redação. Então eu pude sentar com os mais velhos, ouvir as histórias antigas. É uma dica até que eu dou para todo mundo, assim. Chegou para fazer um estágio, claro que você tem que ter um bom relacionamento com seus colegas de redação. Escola no mais velho. Ele certamente tem alguma coisa a te oferecer. Mas ele é ranzinza, ela é rabugenta, não é chata, é mala. Fala. Vem cá, cara, me ajuda. Olha, eu tô começando agora. Eu não entendo nada desse negócio. Você tem história. Se esse profissional novo que tá aqui do meu lado tá dizendo que ele é tão bonzão assim, ele não tem metade da sua trajetória. Então vem cá, me ensina. Então eu, graças a Deus, eu até briguei com alguns colegas porque falaram, você é puxa-saco, você só quer ficar amigo dos velhos de redação. Eu falei, claro, o que você tem para me ensinar? Eu não tenho nada para me ensinar, você está aqui aprendendo tanto quanto eu. Sendo que você é bobo, porque você está sendo arrogante, está sendo soberbo, você não vai aprender nada. Eu vou colar com quem sabe. Mas a pessoa está falida, isso aí já passou, está ultrapassado, querido. Tá, não, acredite que não. Certamente essa pessoa vai te ensinar muita coisa que lá na frente você vai ver o quão importante vai ser para você. Então, a minha opinião com relação é essa. Vai trabalhar, vai para a redação, cola com os mais velhos e aprenda tudo que você possa aprender. E aí vai evitar isso das fake news, vai evitar isso de você passar por uma vergonha. Quer dizer, talvez não impeça, né, de uma vez, porque todo mundo está sujeito, né, a errar. Você vai errar, eu errei, eu erro, e é assim normal. Mas vai ali diminuir essa possibilidade que vai.
Eliseu, agradecemos a sua atenção, obrigado pela entrevista e gostaríamos de pedir que você deixasse aí para quem está cursando, pensando em seguir uma carreira jornalística, uma dica. Você pode dizer pra gente? Claro. Ô, Luiz, brigadaço, meu irmão, Obrigado a você. pelo carinho aí. Espero que você não tenha ficado muito nervoso. Ficou nervoso? Mais ou menos, Que mas depois isso, cara. Não tem que ficar nervoso, não. Vou mandar uma dica aqui pra, então, a galera do jornalismo. Acho que eu falei agora e só reforçar. Teve uma oportunidade? Agarra. Não, mas eu tô ganhando pouco, mas eu tô sendo explorado, mas a minha chefe não sabe de nada. Bom, você pode pensar que você está sendo explorado, mas você pode pensar que você também está explorando. Eu sempre pensei nisso. Eu trabalhava em lugares que as pessoas falavam, não, eu não quero trabalhar aí não. Eu falava, eu vou lá e eu vou aprender, eu vou me tornar o melhor daquele lugar. Porque se você é bom, você vai ser bom na empresa pequenininha ou na gigante. Você precisa começar de algum lugar, você precisa ter humildade e aprender. Então, ao invés de se sentir explorado, explore. Qual a oportunidade que você tem nas mãos? Aproveita essa oportunidade, porque é isso que vai te levar adiante e à frente. Ah, não vai não. Só o futuro vai dizer. Tem que tentar. Valeu mais uma vez. Obrigado. Valeu. O programa de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, afinal esse assunto merece um extenso debate. Isso mesmo, e se quiser sugerir algum tema, escreve pra gente. Nosso e-mail é centrostv@uniswan.edu.br. Nos vemos no próximo programa. Até mais. Tchau. Tchau.